dia, abençoados! Tudo bem com vocês, gente? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos fazer aqui o nosso devocional de Provérbios, capítulo 21. A minha Bíblia tá na versão NVI, tá bom, gente? Então vamos começar. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. E aqui na Bíblia fala que toda a autoridade é constituída por Deus. Então, o rei ele é uma autoridade. E para o Senhor controlar a mente dele é muito fácil. E aqui tá falando, que o Senhor controla o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Versículo 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Ou seja, a nossa intenção. Às vezes a gente quer alguma coisa e a nossa intenção com aquilo não é exatamente tão boa assim. E o Senhor conhece, Ele pesa o nosso coração e fala, você tá querendo fazer isso? E parece bom, mas às vezes você quer fazer alguma coisa só pra se promover. Por exemplo, mas eu quero ajudar fulano, eu preciso de tal recurso, Senhor, pra ajudar fulano, mas se você tiver o recurso, será que você vai mesmo ajudar fulano? Será que você não vai estar querendo só se promover? Isso aí é uma coisa que todos nós temos que refletir. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. É o que a gente conversou no devocional anterior, que é sobre essa questão de a gente fazer a estratégia, a importância de nós fazermos um plano, uma estratégia para chegar em algum lugar. Porque a nossa chance de sucesso fazendo isso é muito maior, porque a gente consegue ver aquilo de um ângulo diferente e prever coisas que podem dar errado e já consertá-las antes. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão, fugidia e armadilha mortal. Por que é ilusão? Você pode ter aquilo por um momento, por um breve período de tempo, ou até por um tempinho médio ali, né? Mas tudo aquilo que você acha que é riqueza vai te deixando vazio, vai te esvaziando, vai te deixando tão vazio ao ponto de você não encontrar mais sentido em nada e nem saber para onde você está indo. A violência dos ímpios os arrastará. A violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Gente, isso é verdade. Imagina, qualquer coisa que você faça é motivo para brigar. Você vai viver estressado, vivendo uma constante pressão que não é boa, que vai te desgastar e você nunca vai se sentir satisfeito com as coisas. Versículo 10. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios
e os faz cair na desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Porque a Bíblia fala que nós devemos ter prudência. Nós não temos espírito de medroso, nós não somos medrosos, né? Porque isso não vem do nosso Criador. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, o espírito de medo não combina conosco. Mas nós temos espírito de ousadia. Porém, nós devemos ser prudentes e responsáveis também. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público, vamos supor um exemplo. Só que você precisa ajudar pessoas e talvez você vai fazer isso através de palestras, talvez esse seja o seu chamado. Então, você tem que superar esse medo. Porém, quando você for falar as coisas, você deve ser prudente quando falar, para que você não dê uma instrução errada, para que você entenda que, por exemplo, se você vai falar sobre a Bíblia ou sobre o Senhor, você tem que estudar, tem que ser prudente, responsável, estudar para que você não dê falsos conhecimentos para as pessoas, para que você não transmita coisas erradas. Então, você tem que ser prudente, você tem que saber, por exemplo, que se você for atravessar a rua, apesar de Deus estar cuidando de você, você tem que ter a prudência de olhar para os dois lados, verificar se não tem carro ou moto vindo ou algum veículo, para você poder atravessar a rua, né? Então, essa aí é a diferença exemplificada entre o medo e a prudência. Você saber que, existe um perigo, então a Bíblia fala, fugir da afeição do mal. Então, você é prudente, mas não tenha medo, porque o medo, ele paralisa. A prudência, ela te dá a atenção para você olhar para os lugares e para as coisas ao seu redor e entender que tem coisas onde você não deve se meter e tem coisas que você tem que enfiar a cara mesmo, ir com tudo. Onde que eu parei, Senhor? Calma aí. Achei. Aqui, versículo 17. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Então aqui, quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Por quê? Quando a gente se entrega aos prazeres momentâneos e não temos a maturidade e a disciplina para manter uma constância de fazer as coisas, para conseguirmos algo no longo prazo, alguma coisa que vai demorar um pouco mais pra gente conseguir, nós estamos sendo infantis. Nós temos aquela mentalidade de criança, de que a gente só quer experimentar aquilo ali na hora, vai satisfazer, mas na verdade aquilo vai te dar uma falsa ilusão, você vai ficar só mais insatisfeito. Porque, por exemplo, assim, vamos supor que você quer comer um chocolate. E aí, naquele momento, você só tem um bis pra comer. Aí você vai lá e come o bis. Matou a sua vontade de comer o chocolate naquela hora? Matou. Mas com certeza você vai querer comer mais. Porque você não vai ficar satisfeito. E aí você vai fazer aquilo de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Até que você fica viciado em comer chocolate.
Você concorda que vai chegar um ponto que você vai perceber que você tá vazio, que aquilo já não te satisfaz mais, que um chocolate por dia não é o suficiente, e aí você vai se afundando e comendo, e depois você vê que isso pode te trazer consequências como uma diabetes ou muito sono ou ansiedade, porque você vai estar com tanto açúcar no seu corpo e também pode trazer espinhas. Então, são tantas as consequências. Olha o preço que você vai estar pagando por estar comendo chocolate, por estar satisfazendo esses prazeres momentâneos. Não é que você não possa comer o chocolate, mas que você entenda que buscar apenas os prazeres momentâneos não vai te satisfazer, não vai te trazer alegria, porque o nosso espírito, ele procura o que é eterno. O Senhor é eterno, nós somos filhos do Senhor e nós procuramos o que é eterno também. Então não adianta você querer se satisfazer com coisas momentâneas. São necessários os prazeres momentâneos da vida? Sim, são necessários. Mas não é só isso, não é só buscar isso. É você entender que em algum momento vão ter coisas que você vai levar um tempo maior para conseguir. Você vai levar um tempo mais prolongado para você atingir tal objetivo. E aí é onde entra a maturidade, nós sermos pacientes e sermos maduros para nós sabermos renunciar a algumas coisas. Por exemplo, se você tem diabetes, você olha para um doce e você fala, eu vou renunciar isso aqui só hoje. Só hoje eu vou renunciar esse doce e vou comer alguma coisa mais saudável. E aí todo dia você fala assim, não, só hoje eu vou fazer isso. Mas o só hoje você vai substituir, em vez de fazer um mau hábito, faça um bom hábito. Pratique algo bom que vai te promover amor próprio, que vai te promover mais saúde e vitalidade, felicidade, para que você vá entendendo no seu cérebro, que ele vai entendendo, não, eu vou renunciar, mas isso aqui é pequeno, é só um chocolate? Não, tudo bem, vou renunciar, é pequeno. Começa de pouquinho, vai fazendo as pequenas renúncias e você vai vendo que você vai crescendo em maturidade, porque você vai vendo os resultados das pequenas renúncias, os micro resultados que as pequenas renúncias vão te trazer. E aí isso vai te animar para você continuar no processo. Versículo 18. O ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. Então aqui serve de resgate para o justo. Por quê? Porque essas pessoas, elas praticam coisas más, mas, por exemplo, você é justo, e aí você olha para aquela coisa que aquela pessoa, que é denominada ímpia, fez. E aí você olha o preço que aquela pessoa está pagando por aquilo que ela fez. Isso já te induz a não fazer o que aquela pessoa fez. Versículo 19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. O preguiçoso morre de tanto desejar
e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Então a gente tem que estar preparado, lógico, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas quem vai na nossa frente, dando a vitória pra gente, é Jesus. E aqui a gente encerra o capítulo 21 de Provérbios. Vamos orar então? Paizinho, eu apresento cada uma dessas pessoas que estão aqui nos escutando hoje. Peço para que o Senhor olhe para elas de maneira especial, que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas, que elas possam prosperar e transbordar na vida de todos ao redor delas, que elas possam ser prósperas, que elas possam ir além do que elas acham que pode, porque nem ouvidos ouviram, nem olhos viram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. O Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus do impossível e faz infinitamente mais do que nós pedimos. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas aqui na nossa vida e eu declaro que nós viveremos grandes coisas ainda maiores do que nós estamos vivendo hoje. E que nós iremos passar por todas as tribulações e tempestades que estão acontecendo agora na nossa vida, que elas são passageiras, que assim como o Senhor fez com o mar, naquele dia em que você estava no barco com os discípulos, você fará com as tribulações e com as tempestades da nossa vida. O Senhor as acalmará apenas com um comando que sai da sua boca. Muito obrigada, Senhor, por nos cuidar e nos proteger. Obrigada porque o Senhor nos chama pelo nome, porque o Senhor nos cuida em cada detalhe. Obrigada. A Ti toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.